Boa noite, gente querida, muito boas-vindas a todos. Vamos começar. O livro se chama Agenda Cristã. Ele foi psicografado por Chico Xavier, escrito pelo espírito André Luiz. E o capítulo que a gente está lendo hoje é Realmente. Cada capítulo tem várias frases, né? Eu vou lendo uma por vez, uma de cada capítulo, para diversificar bastante. Hoje diz assim: o desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. É a velha história de que a gente sente falta do que não tem, né? De quando perde. Aí é que a gente dá conta que o que está faltando para a gente, serenidade. Vou continuar com o Livro dos Espíritos, no capítulo Origem e Natureza dos Espíritos, quer dizer, o item Origem e Natureza dos Espíritos. No capítulo dos Espíritos, é a última pergunta que Kardec faz. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. Se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E o Espírito de Verdade responde: há muitas coisas que vocês não compreendem porque têm a inteligência limitada. Isso, porém, não é razão para que se repila a ideia. O filho não compreende tudo o que para seu pai é compreensível, nem o ignorante sabe tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e é tudo o que podemos dizer por agora. Vamos então para o livro O que é o Espiritismo. Nós estamos lendo o segundo diálogo, que é o Allan Kardec conversando com o cético, que é o visitante. E ele diz assim, em relação ao que foi falado, que a gente leu ontem, de pessoas que acham que era alucinação, né? Não era alucinação, foi anteontem. Ontem foi se não se dava a ação por um fluido magnético, por exemplo. E ele diz que todo efeito tem uma causa e o efeito inteligente tem uma causa inteligente. E aí o visitante fala: pode-se responder que se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência do médium ou de quem interroga ou até dos assistentes, porque, dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. E Kardec responde: ainda é um erro, filho da falta de observação. Se os que assim pensam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões ou que destroem completamente as previsões dos assistentes. Quando os médiuns escrevem
em uma língua que não conhecem ou escrevem na sua própria, quando nem sabem ler nem escrever. À primeira vista, esta opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que diante deles é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso, pois que o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície como a luz, o som, o calórico. Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E ainda depois, o maravilhoso seria maior, porque achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. É realmente curioso ver-se os contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se propalam. É muito bem dito isso. Terminamos então os nossos estudos com o livro Perdão e Vida, que é um livro de frases. A frase de hoje é de Emmanuel. Partilhar o conteúdo de nossa bolsa com o irmão necessitado é dever, mas dar-lhe trabalho digno, sem afetação de superioridade e sem exigência para que ele se faça um servidor da vida tão digno quanto nós, é caridade.